você que acha que a condenação de Bolsonaro é injusta, porque vocês falam que é a Globo que diz, que é a mídia que fala, a imprensa que fala inverdades, ouça o que o indiano diz em relação a Bolsonaro. Ele diz que Bolsonaro falava abertamente falas como: eu sou a favor da tortura, a prisão é um lugar muito bom, né? Várias outras falas que são muito ruins e que ele fala que não faz sentido, como um patriota, faz com que um país, o seu país, sofra sanções e aplauda. Não faz sentido. E que Bolsonaro sempre falou abertamente os pensamentos dele, que são pensamentos horríveis em relação à tentativa de golpe de Estado, onde Bolsonaro quis permanecer no poder, que agora ele foi condenado a 27 anos e 3 meses. Esta foi a resposta do Brasil para os Estados Unidos após ele querer interferir na democracia e a soberania do país. Essa foi a resposta para o mundo inteiro, para Bolsonaro e apoiadores de Bolsonaro, que a democracia do país e a soberania jamais será questionada e que ninguém aceita esse tipo de comportamento dos Estados Unidos contra o Brasil. E ele fala toda a trajetória de Bolsonaro, como ele começou, tudo o que ele realmente fez no país. E que não é questão da imprensa apoiar um lado político. Ela simplesmente mostra o que de fato acontece. Veja o que uma imprensa estrangeira fala sobre Bolsonaro e entenda de vez o que realmente aconteceu. Não se enganem. Melhor se uma guerra começasse dentro do país. Quando lhe perguntavam sobre direitos humanos, ele dizia que não existe lugar mais bonito que a prisão. Eu sou a favor da tortura e acho que os criminosos devem ser bem torturados. Rosário, eu não quero estuprar você porque você parece muito suja. Ele era uma pessoa que ultrapassava limites até nas relações internacionais. Durante o governo dele, o Brasil se tornou o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus. Quando chegaram à Casa Branca, estava escrito que 2 Trumps estavam sentados juntos. Assim como os apoiadores de Trump cometeram violência no Capitólio, vocês também não hesitem em recorrer à violência. Coloquem fogo nos prédios do governo em Brasília, como o Parlamento e a Suprema Corte. Mas Bolsonaro usou muito a máquina governamental. O povo estava cansado dele e o tirou do poder. Isso veio à tona nesses dias. Bolsonaro era seu amigo. Ele está pagando o preço pela amizade. Um presidente cujo filho vai aos Estados Unidos pedir tarifas contra o próprio país, dizendo: Senhor, coloque sobre nós. Que tipo de patriotas seriam esses que aceitam com alegria tarifas impostas sobre si mesmos? Os Estados Unidos já tinham dado um tiro no próprio pé. Lula apenas levou isso um passo adiante. Se você ainda não iniciou o processo de cidadania italiana, com certeza, porque acredita em uma dessas... Pessoal, nesse vídeo se prepara para ver o Brasil pela lente do mundo. Um especialista internacional indiano acaba de destrinchar a condenação histórica de Bolsonaro que abalou o cenário político global. Em um vídeo que, nesse momento, já está quase com 1 milhão de views, só do público indiano. É um vídeo incrível, quase que uma aula falando sobre o Brasil e a política do Brasil. Esse vídeo ele é todo falado em hindi, então eu dublei ele em português na íntegra e a gente vai reagir a esse vídeo importantíssimo que mostra porque o mundo está assistindo o Brasil virar o jogo. Vale a pena assistir até o final, porque é uma aula. Esse vídeo ele vai analisar profundamente a condenação histórica de Bolsonaro a 27 anos de prisão pelo Supremo e a gente vai entender também como o Brasil está enfrentando Trump ao condenar seu aliado mais próximo e como essa decisão balança relações internacionais, especialmente os interesses dos Estados Unidos na América Latina. O indiano, que chama Ankit Avasti, ele vai falar também do papel de Lula, do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal na defesa das instituições brasileiras diante das ameaças autoritárias de Bolsonaro e Trump. Ele analisa também a influência de Trump, as sanções comerciais contra o Brasil e a reação global a essa nova ordem política. Tá incrível, hein, pessoal? Tá incrível. Eu só vou passar para vocês rapidinho um perfil do Ankit Avasti, só para vocês entenderem que ele
desacreditada do mundo, seja pelo pedido de renúncia do primeiro-ministro do Canadá, do primeiro-ministro do Japão, ou pela situação difícil enfrentada pelo pobre Catar. Nesse meio tempo, o Brasil, que é um país do BRICS, o presidente de lá, Lula, recentemente fez com que Jair Bolsonaro, que era o aliado mais confiável de Trump e ex-presidente, fosse condenado a 27 anos de prisão. Agora você pode perguntar como um presidente pode mandar prender alguém. Então vamos deixar isso de lado. O que se diz é que durante o governo de Lula, a Suprema Corte condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão. E se isso aconteceu, qual é o significado disso? O significado é que o mesmo Trump que impôs uma tarifa de 50% sobre o Brasil, apenas porque, segundo ele, vocês puniram Bolsonaro de forma injusta. Pense que Lula deu 27 anos de prisão ao favorito de Trump. Ou seja, por causa de Bolsonaro, o Brasil já está pagando uma tarifa de 50%. E agora, Lula pegou Bolsonaro e o colocou na prisão por 27 anos. Imagine o que vai acontecer agora com o Brasil. Ou então, o quanto o Brasil se preparou antes de tomar essa decisão. Este assunto se torna muito importante porque o Brasil faz parte dos países do BRICS e Trump quer ver o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul sendo tratados de forma semelhante todos juntos. A história é bem interessante. A base disso pode ser entendida pelo fato de que já houve uma ameaça por parte dos Estados Unidos dizendo que estão pensando em tomar medidas. Vamos dar uma resposta adequada a toda essa ação que o Brasil tomou contra nós. Vamos juntos discutir sobre o Brasil e uma decisão dada pela Suprema Corte do Brasil, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. E além desses 27 anos, ainda foram acrescentados mais 3 meses. A acusação formal é que ele teria tentado derrubar o governo atualmente em vigor através da execução de um golpe de Estado. Ou seja, uma mudança forçada de poder, rebelião e uma tentativa de golpe militar. Quando isso aconteceu? Aconteceu em 2022. Então, por causa disso, o Supremo Tribunal condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão. E após receber essa sentença, ele se tornou o primeiro presidente do Brasil a passar por isso. Na história, ninguém havia recebido uma pena tão severa por atacar a democracia. Ele foi acusado de participar de uma organização criminosa armada. Ele tentou abolir a democracia de forma violenta. Ele tentou dar um golpe de Estado. Ele causou danos às propriedades do governo. Ele causou danos a bens culturais. Dessa forma, 4 dos 5 juízes tomaram essa decisão ao anunciar o veredito. Isso foi sobre a decisão, agora vou tentar contar pra vocês toda a história, desde o início até agora. Mas antes disso, vamos dar uma olhada rápida no Brasil. Amigos, de acordo com os continentes, existem 7 continentes no mundo. Dentre eles, América do Norte, América do Sul e o maior país da América do Sul é o Brasil, com uma população de cerca de 210 milhões. O Brasil, onde você conhece a floresta amazônica e o rio Amazonas, tinha como presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, o governo no Brasil é do Lula. Quando Jair Bolsonaro era presidente lá, ele era considerado um grande apoiador de Trump. Trump ocupou o cargo de presidente dos Estados Unidos de 2017 a 2021. E até 2022, Jair Bolsonaro também foi presidente. Ou seja, ambos eram contemporâneos. De certa forma, Bolsonaro e Trump. Certo, agora vamos entender mais uma coisa. No que diz respeito ao Brasil, o Brasil também é membro do G20. Assim como a Índia é membro do grupo dos 20 e do BRICS, o Brasil também é. Na verdade, o Brasil é um dos membros fundadores do BRICS. Agora, depois de Jair Bolsonaro, o governo é de Lula da Silva. Mas se olharmos ainda mais para trás, Lula já foi presidente do Brasil entre 2002 e 2006. Só uma correção aí, né? Eu acho que foi a dublagem que falhou. Na verdade, não é entre 2002 e 2006. É entre 2002 e 2010, né? Que foram 2 mandatos. Mas vamos lá. Depois de 2006, Lula voltou ao governo em 2022. Houve muitas discussões sobre isso. Mas falando de Jair Bolsonaro, quando ele estava no poder, ele se envolveu em muitas controvérsias durante seu mandato. Diversas controvérsias estavam ligadas a Jair Bolsonaro, sendo a primeira delas relacionada à sua ideologia sobre as eleições. Ele dizia que se uma guerra civil realmente começasse no Brasil, então tudo se resolveria depois disso, que votar não adianta nada. Nada muda dentro do país. A verdadeira mudança só acontece através de uma guerra civil, ou seja, para ele seria melhor se uma guerra começasse dentro do país. Com isso, junto com o presidente Fernando, morreriam 30 mil pessoas. Só uma pequena pausa, uma pequena explicação aqui. Eu acho que vale a pena ver de novo que Bolsonaro, na época, pediu o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso e que matasse 30 mil pessoas. Vamos rever? Vamos rever? Acho que nunca é demais rever isso daqui, né? Pra gente nunca esquecer. Vamos lá. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo o trabalho que a gente não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. É isso, pessoal. Tem que ter estômago pra aguentar isso aí. E ainda tem gente que apoia. Mas vamos lá. Vamos seguir. Ou seja, ele era visto falando esse tipo de coisa abertamente. Veja, essas eleições não mudam nada, só mudam os governos. Quando há uma guerra civil, algumas pessoas são eliminadas. Quando lhe perguntavam sobre direitos humanos, ele dizia que não existe lugar mais bonito que a prisão. Os presos devem ser devidamente punidos na prisão, e eu acredito que eles devem ser torturados. Eu sou a favor da tortura e acho que os criminosos devem ser bem torturados. Por causa disso, ativistas de direitos humanos se posicionavam contra ele. Ele era conhecido por fazer comentários vulgares e obscenos sobre mulheres. Por exemplo, foi flagrado dizendo sobre uma colega parlamentar: Rosário, eu não quero estuprar você porque você parece muito suja. Bom, por questões de tradução, porque ele tá falando em hindi, né? As palavras não são exatamente iguais às originais. Mas dá pra entender. E o contexto é o mesmo. Vamos lá. Ela não faz o meu tipo. Você não é digna de uma agressão sexual. Foi isso que ele disse a uma deputada. Ou seja, ele foi registrado e reportado fazendo comentários obscenos e sendo desrespeitoso com mulheres dessa forma. A revista Time também destacou essa notícia. Falando de relações internacionais, ele era exatamente como Trump, que não hesita em fazer comentários sobre ninguém. Ele era exatamente assim. A esposa dele tinha 36 anos. Da mesma forma, Emmanuel Macron está em uma idade jovem. Mas a esposa dele tem 66 anos. Então alguém comentou embaixo da foto dele que o caso dele e o de Macron são quase iguais. A esposa dele é mais velha, a sua esposa é mais nova. Ambos são praticamente assim. Quer dizer, como há tanta diferença, ele comenta escrevendo: por favor, não envergonhe o Macron. Ou seja, ele era uma pessoa que ultrapassava limites até nas relações internacionais. Sobre o coronavírus, irmão, as respostas que ele deu foram de outro nível. Durante o governo dele, o Brasil se tornou o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus. Quando perguntaram a ele, disse: ora, algumas pessoas vão morrer mesmo, né? Se houver coronavírus, algumas pessoas vão morrer mesmo. Qual é o problema nisso? Quer dizer, e eu já estou cansado de ouvir essa pergunta repetidamente. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram? Ele estava morto, amigo. Havia mais pessoas, então elas morreram. O que posso fazer a respeito
respeito. Ele era conhecido por fazer tais declarações, mas ele era um grande fã de Trump. Sempre que se encontravam, a conversa era sempre sobre futebol. Estava acima de ambas as equipes. Quem gosta de quem? Eles gostavam tanto um do outro que eram chamados de Trumps da América Latina, da América do Sul. Isso significa que quando chegaram à Casa Branca, estava escrito que 2 Trumps estavam sentados juntos. Ambos têm ideias semelhantes. Bem, senhor, seu mandato durou. As eleições de 2022 foram realizadas no Brasil. Assim como Trump ficou no poder de 2017 a 2021. Depois de 2021, as pessoas começaram a pensar que Trump saiu e Biden chegou. Mas quando Trump estava saindo do poder e Biden estava assumindo. Naquela época, os apoiadores de Trump cometeram violência no Capitólio dos Estados Unidos. Você deve se lembrar quando os apoiadores de Trump saíram e foram até o Capitólio para cometer atos de violência. Eles se recusaram a aceitar o resultado, dizendo que não podiam aceitar a saída de Trump. Eles diziam, não reconhecemos Biden como nosso presidente, se você se lembra disso. Esse camarada se inspirou nisso e, em 2021, disse aos seus apoiadores que, vejam, em 2022 haverá votação por EVM, então pode haver votos contra mim, porque a comissão eleitoral está contra mim. Sendo que ele era o presidente em exercício em 2021, mas ele não conseguiu lidar com o coronavírus. Ele percebeu que o povo estava contra ele e que a oposição estava criando um clima incrível contra ele. Em 2021, ele já dizia aos seus apoiadores que quando as eleições de 2022 chegassem, poderia haver resultados contra ele. Não aceitem esses resultados, porque pode haver fraude nas EVMs. Se os votos forem emitidos por meio de boletins de voto, eu vencerei. Pode haver alguma falha com EVMs. Lembrei-me de algumas coisas sobre a política indiana naquela época. Incidentes semelhantes estavam acontecendo com EVMs em nosso país também. Bem, Bolsonaro estava questionando as próprias urnas eletrônicas pelas quais ele havia vencido, dizendo que os votos poderiam ter sido dados contra ele. Por isso, meus apoiadores, não aceitem o resultado das urnas eletrônicas e façam exatamente como o meu guru fez. O que ele fez? Assim como os apoiadores de Trump cometeram violência no Capitólio, vocês também não hesitem em recorrer à violência. Eu mesmo digo que deveria haver uma guerra civil. Irmão, esse tipo de ensinamento, ele vem passando para seus seguidores desde 2021. Agora chega 2022, acontece a eleição. Já sabiam de antemão que a situação deles na eleição seria ruim. Mas ele mesmo vinha motivando o povo desde 2021, dizendo que poderia haver fraude na urna eletrônica. Meus apoiadores, fiquem preparados. Então ele vinha explicando tudo isso direitinho e o povo estava cada vez mais entendendo isso contra ele. Seus seguidores achavam que ele estava certo, a oposição já percebia que ele iria sair facilmente. Quando eles entram nas eleições e percebem que estão perdendo, não dizem aos seus apoiadores para irem e incendiarem tudo. Eles apenas dizem, sigam o caminho de Trump. E o caminho de Trump significa colocar fogo no Capitólio. Da mesma forma, coloquem fogo nos prédios do governo em Brasília, como o Parlamento e a Suprema Corte. Meu irmão, depois de 2022, nas eleições de 2022, enquanto eles estavam perdendo de um lado, eles viam que estavam perdendo ao mesmo tempo seus apoiadores e sua polícia, a seu mando, estavam bloqueando os caminhos onde Lula poderia vencer com uma boa margem de votos. Nesse meio tempo, um juiz deu uma ordem ao chefe de polícia dizendo que se ele não removesse esse bloqueio das estradas, ele o colocaria na prisão. Esse mesmo juiz é quem mais está incomodando os Estados Unidos neste momento. Naquela época, um juiz, cujo nome eu vou dizer agora, acho que começa com M, mas esqueci o nome, ele deu essa ordem dizendo, meu amigo, se vocês não abrirem o caminho, eu vou colocá-lo na prisão. Então Lula, obviamente, simplesmente bloqueou a estrada. Onde Lula pode ter mais votos, a polícia está sentada bloqueando o caminho. Nessa situação, começam a surgir notícias de que a violência está aumentando rapidamente. Os apoiadores de Bolsonaro saem armados. Os apoiadores de Lula e as pessoas que fazem campanha para ele saem para fazer propaganda usando coletes à prova de balas. Dentro do Brasil, entre Lula e Bolsonaro, as chances de vitória de Lula eram maiores. Mas eles usaram toda a máquina governamental. A máquina governamental, sim, o nome dele era Moraes. O juiz, sabe, o nome dele era Moraes, ele era juiz da Suprema Corte. Ele ordenou que, se o bloqueio das estradas não fosse removido, ele colocaria o chefe da polícia na prisão. Porque esse bloqueio nas estradas estava impedindo as pessoas de irem votar. Só quando isso fosse resolvido, ele permitiria que as coisas continuassem. Então esse juiz realmente fez um grande esforço para garantir uma eleição justa naquela época. Irmão, no início, as pesquisas prévias, as pesquisas de boca de urna aparecem. Nas pesquisas prévias, parecia que Bolsonaro receberia apenas 38% dos votos. Mas Bolsonaro usou muito a máquina governamental. O resultado foi que Bolsonaro conseguiu obter 43% dos votos. Mas Lula venceu a eleição com 48% dos votos, ou seja, 5% a mais. A vitória de Lula já havia sido preparada para seus apoiadores, que foram instruídos desde o início a não aceitar o resultado e seguir o caminho de Trump. E foi exatamente isso que aconteceu. Bolsonaro se recusou a aceitar a vitória. Ele se recusou a admitir a derrota. Bolsonaro disse apenas que as urnas eletrônicas o traíram e, como foi traído pelas urnas, pediu aos seus apoiadores que seguissem o caminho de Trump. As pessoas começaram a seguir o caminho de Trump. Em Brasília, houve incêndios e bloqueios de estradas. Aqui as manchetes dizem que a violência explodiu. Na Wikipédia, o tumulto causado pelos apoiadores de Bolsonaro fica registrado em destaque. Ou seja, se você olhar ao redor, verá essas imagens diante de você, imagens que mostram como os protestos tomaram conta do Brasil, e isso hoje é reconhecido como a violência de 8 de janeiro. Todo esse feito foi obra deles mesmos. Foram eles que incitaram o povo. Aqui aconteceu mais uma história interessante. Bolsonaro realmente incitou o povo, dizendo para irem lá e fazerem as coisas dessa maneira. Por outro lado, havia esse juiz sentado ali, ele estava de olho nisso, pensando que Bolsonaro certamente faria algo assim. Mas veja só, no momento em que os distúrbios estavam acontecendo, Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos para que no futuro não houvesse nenhuma prova de que ele estava presente entre os que incitavam a violência. Ele mesmo fugiu para a Flórida. E bem, até então, o governo Biden já havia assumido nos Estados Unidos. Biden tenta convencer Bolsonaro a aceitar o resultado e a não incitar a violência. Mas ele se recusa a aceitar, dizendo que não está fazendo nada. Seus apoiadores simplesmente não aceitam que Lula esteja no governo. Não tem problema, senhor. Bolsonaro parte para a Flórida no dia 31 de dezembro e seus apoiadores causam um verdadeiro caos no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro de 2023, ocorre uma grande onda de violência no Brasil. Esse episódio é considerado muito semelhante ao ataque ao Capitólio do Zé O. Todos entendem que desde um ano antes ele já vinha dizendo isso, e que o povo dele fez tudo isso seguindo suas ordens. A Suprema Corte estava acompanhando tudo isso de perto. Finalmente, como Lula já havia vencido as eleições, era preciso restabelecer as coisas. Bem, senhor, nesse meio tempo, quando Bolsonaro estava na Flórida, ele começou a fazer lobby por lá, dizendo que queria voltar ao poder, alegando que houve fraude contra ele, enquanto na verdade o povo estava cansado dele e o tirou do poder. Em março de 2023, ele retorna de lá. Ele é aconselhado que, se fugir do país, nunca mais conseguirá entrar na política.
Dizem pra ele que algumas pessoas que lhe deram 43% dos votos pelo menos o apoiarão nas eleições locais. Dizem pra ele ir lá e conquistar votos pra si mesmo. Ele volta e lança seus candidatos em mais de 500 lugares onde haverá eleições para prefeito. Alguns desses candidatos também têm a chance de vencer. Mas nesse meio tempo, a Suprema Corte estava observando tudo de perto. Os moros estavam totalmente preparados, esperando que quando você chegasse, eles abririam um processo contra você. E foi exatamente nesse momento que eles abriram o caso. Mas o que acontece aqui? O filho de Bolsonaro é Eduardo Bolsonaro. Ele mesmo. De lá, todo esse jogo é sobre abrir um processo contra eles. Isso veio à tona nesses dias. Por aqui, Trump já havia vencido as eleições. O filho de Bolsonaro se torna deputado. O deputado voa daqui e vai para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele começa a explicar para Trump e seus apoiadores o que Lula está fazendo contra Bolsonaro. Veja só, em 2023, Bolsonaro fugiu. Quando voltou, a Suprema Corte começou a reunir provas contra ele já em março ou abril de 2023. O julgamento continuou por muitos dias e ele foi condenado de todas as formas. Por aqui, quando chega 2024, Trump volta ao poder. Quando Trump volta ao poder, o filho de Bolsonaro, que está na Flórida, vai até Trump e começa a fazer lobby com ele. Fazer lobby nos Estados Unidos, ou seja, reunir pessoas em seu apoio, já se tornou uma profissão. Então eles explicam claramente para Trump. Veja, Bolsonaro era seu amigo. Ele está pagando o preço pela amizade. Lula está reagindo contra você dessa maneira. Trump então volta a apoiá-lo abertamente. Mas por outro lado, o juiz já havia decidido que Bolsonaro deveria ser punido. Quando Trump entende que algo vai acontecer contra Bolsonaro, Trump anuncia uma tarifa de 50%. Descobre-se que o filho de Bolsonaro pediu a Trump para impor a tarifa de 50%. Ou seja, veja só, um presidente cujo filho vai aos Estados Unidos pedir tarifas contra o próprio país dizendo: senhor, coloque sobre nós. Coloque a tarifa para que Lula se curve. Assim, o povo vai achar que Lula não conseguiu convencer você. Pense bem, seja o filho de Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro. Que tipo de patriotas seriam esses que aceitam com alegria tarifas impostas sobre si mesmos? Ou seja, pelo país pelo qual estão concorrendo nas eleições, pelo qual querem se tornar presidente, se acontecer alguma emergência nesse país, eles comemoram isso. De certa forma, você também deve estar pensando que a política da Índia corre em paralelo com todo esse acontecimento, pois coisas assim também vemos de vez em quando em nosso próprio país. Nos nossos relacionamentos com os Estados Unidos, fica visível como a política influencia tudo isso. Enfim, Lula entende muito bem essa questão. Ele explica para o povo, sai e diz que mesmo que os Estados Unidos coloquem uma tarifa de 50%, nós tomaremos medidas de retaliação contra eles. Nós também vamos impor tarifas sobre eles. Ele vem a público e diz que não vendeu seu orgulho a ponto de Trump impor tarifas sobre ele e ele ficar apenas assistindo. Eu vou impor tarifas sobre os Estados Unidos. Nós não vamos nos curvar, não vamos nos ajoelhar diante de ninguém. E é justamente por isso que Lula vai se tornando cada vez mais popular. Nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil, os Estados Unidos sempre têm superávit comercial. Os Estados Unidos ganham dinheiro vendendo produtos para o Brasil. Nessa situação, ao impor tarifas, os Estados Unidos já tinham dado um tiro no próprio pé. Lula apenas levou isso um passo adiante. Enfim, Trump começa a impor tarifas de 50% sobre eles. Aqui, os juízes do Brasil impõem sanções sobre ele e o condenam a 50 anos, 27 anos de prisão. Os Estados Unidos impõem sanções contra esses juízes que estavam proferindo essas sentenças. É dito que o juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, que condenou Bolsonaro, está sendo acusado de graves violações dos direitos humanos e por isso impõe sanções contra ele. Agora, imagine só, os Estados Unidos estão mirando até mesmo em indivíduos específicos. Sobre isso, a Suprema Corte do Brasil, ou seja, o Tribunal Superior, diz que os Estados Unidos não devem esquecer que nossas leis são diferentes das suas. Sua lei não se aplica aqui. Foi justamente essa Suprema Corte que hoje condenou Bolsonaro, 27 anos de prisão e disseram que você não poderá concorrer às eleições até 2060. No entanto, os apoiadores de Bolsonaro dizem que Lula já havia completamente manipulado a Suprema Corte. Mas seja como for, pelo menos por enquanto, mandar Bolsonaro para prisão diante de Trump faz com que a coragem de Lula seja elogiada. A maneira como Lula lidou com todas as situações, mesmo sabendo que Trump já impôs uma tarifa de 50% e pode impor ainda mais, ainda assim mandou Bolsonaro para a prisão, certamente demonstra uma liderança excepcional. O que vocês pensam sobre esse assunto? Com certeza deixem sua opinião, mas Trump está de olho nessa questão. Bolsonaro também entregou para o seu lado o Jason Miller da Índia, que a Índia havia enviado como lobista. Ele também o trouxe para o seu lado para que ajudasse a criar um pouco de apoio para ele. Vamos ter que observar. Do lado dos Estados Unidos, a declaração foi de que agora precisamos decidir que ação tomar sobre isso. Estamos considerando essa questão. E vocês, o que pensam sobre esse assunto? Esse vídeo, pessoal, Está promovendo um